Galera, eu andei bastante nos comentários do vídeo se Kyojuro tivesse vencido a casa e do vídeo se Tanjiro tivesse se tornado Oni pelo Gyutaro. Lendo os comentários, eu achei uma quantidade bizarra de pessoas falando o seguinte: e se a Nezuko fosse a caçadora? Ou e se a Nezuko e o Tanjiro trocassem de lugar? Ou e se o Tanjiro que fosse o Oni desde o início? E por causa dessa quantidade gigante de pedidos, eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro, um salve para todos que estão aí na tela. É que realmente são muitos nomes que pediram, mas foram vocês que fizeram os principais comentários que me motivaram a fazer esse vídeo. Lembrando que para quem quiser comprar os mangás de Demon Slayer, eu vou deixar aqui na descrição um link para você estar comprando e ajudando o canal ao mesmo tempo. Falado isso, vamos começar a criar nossa história e vamos ao vídeo. Digamos então que durante o capítulo 1, quem fosse vender o carvão na cidade fosse a Nezuko, já que o Tanjiro estaria com uma suposta doença e não poderia trabalhar durante esse dia. Então Nezuko vai até a cidade e consegue vender toda a quantidade de carvão que ela levou com ela, voltando para casa bem tarde. Porém no caminho, ela é abordada por Saburo. Ele diz que poderiam ter Onis pelo caminho e pede que Nezuko passe a noite em sua casa. Nezuko primeiro acha engraçada a história dos Onis, mas pelo senhor ser um bom amigo de sua família, ela aceita a estadia. Durante a noite, ela ouve de Saburo sobre os demônios e sobre a organização de caçadores, mas pensa que o velho senhor só estava solitário e queria conversar com alguém. No dia seguinte, Nezuko retorna para sua casa e agradece Saburo na despedida por deixar ela passar a noite por ali. Quando chega em casa, Nezuko sente um pequeno cheiro de sangue e fica muito assustada. Quando entra em sua casa, vê toda a sua família morta. Só seu irmão mais velho ainda estava vivo, porém em um estado muito grave, jogado em um dos cantos da casa, aparentemente tentando proteger o irmão mais novo. Nezuko então, usando uma força que nem mesmo ela sabia que tinha, coloca seu irmão nas costas e tenta carregar ele pela montanha até alguma ajuda. Nezuko carrega seu irmão alguns passos para dentro da montanha. Quando ele acorda, começa a se debater e derruba a Nezuko no chão. Logo em seguida, Tanjiro tenta mordê-la, mas Nezuko se protege com um pedaço de madeira que estava no chão. E quando ela finalmente percebe que seu irmão estava chorando, de repente um homem pula com o que aparentemente parecia ser uma espada atrás das costas de seu irmão. Nezuko se assusta com a cena e tenta tirar seu irmão de cima dela, mas não consegue. Porém o Oni, com seu olfato, sente a presença do caçador e desvia puxando a sua irmã junto consigo. Daqui pra frente, aconteceria tudo como no anime. Porém, ao invés de quase acertar o Gil com o machado igual o Tanjiro fez, Nezuko quase acertaria ele com um pedaço de madeira e pedras que ela havia catado no chão. Gil reconheceria a força de Nezuko e observaria que ela tem alguns bons reflexos, e assim aconteceria como aconteceu com Tanjiro no mangá. Gil orientaria ela a não deixar seu irmão ficar sobre a luz do sol e a manda de encontro a Orokudaki. Isso é extremamente simples. Ela se tornou um Oni porque suas feridas foram expostas ao sangue de um deles. Seguindo no caminho que o caçador falou, Nezuko teria colocado seu irmão em uma caixa e ia parando aos poucos para descansar por causa do peso. Ela queria saber o que fazer para ajudar o Tanjiro. Quando eles encontrassem aquele primeiro Oni da casa, as coisas aconteceriam exatamente iguais, só inverteria os papéis do que aconteceu no anime, com Tanjiro se escondendo do sol dentro da casa, e a Nezuko não conseguindo finalizar o Oni. Orokudaki perceberia que a menina havia carregado seu irmão por um longo caminho, e se impressionaria bastante por ela ter tido tanta força física por tanto tempo. Então teríamos o teste da montanha, onde Orokudaki levaria Nezuko até o topo da montanha e mandaria ela descer até a casa dele até o nascer do sol. Diferentemente do que aconteceu no mangá, que Tanjiro usou seu olfato para desviar das armadilhas, Nezuko teria mais dificuldades e dependeria muito mais de seus próprios reflexos combinados com a sua visão e também um pouquinho, só um pouquinho assim do seu olfato, que não era tão bom quanto o do seu irmão. Ela acabaria chegando à base da montanha antes do amanhecer e seria reconhecida por Orokudaki. Literalmente treino espadachins. Existem vários treinadores.
Nezuko tentaria começar o seu treino com Orokudaki. De primeira, ela realmente seria muito boa com a espada e a esgrima, mas teria muitas dificuldades em entender e utilizar os movimentos da respiração da água. Apesar de conseguir alcançar o básico de uma respiração concentrada, ela ainda não conseguia de maneira alguma aplicar o que ouvia de Orokudaki, ficando decepcionada e se sentindo bem incapaz. Com o tempo, o Orokudaki também faria uma hipnose em Tanjiro, que acabou também caindo no sono desde a luta contra aquele primeiro Oni. Nezuko insistiria todos os dias em aplicar os conceitos de Orokudaki, mas sempre falhando, até que o ex-Hashira da água perceberia que ali havia algo errado. Minhas descidas estão ficando mais perigosas, e o ar ainda mais rarefeito onde treino. Algum tempo depois, enquanto a Nezuko treinava, uma pessoa chega à casa de Orokudaki. Essa pessoa era bonita e se apresenta como Shinobu Kocho. Até aqui, Nezuko não saberia nada sobre esses ranqueamentos entre os caçadores, então faria amizade muito rápido com a Shinobu. A Hashira, há algumas semanas, havia recebido por Gyu Tomioka uma carta de Orokudaki explicando para ela toda a situação. De início, ela ficaria meio desconfiada e por isso ficou curiosa, ao ponto de ir pessoalmente ver o Oni que estava sendo citado na carta e também ir ver qual era essa menina que, apesar de dedicada e boa com esgrima, não conseguia usar a respiração da água. E isso já teria passado pelo menos 6 meses desde que a Nezuko havia chegado na casa do Orokudaki. Shinobu observa que aparentemente a Nezuko tinha bastante força física, mais que ela, porém a respiração da água não estava sendo tão adequada para o corpo dela, e por isso sempre errava os movimentos sempre que tentava usar a respiração. Então Shinobu pede para Orokudaki deixar a Nezuko ir à mansão da borboleta. Orokudaki pensa um pouco, mas acaba aceitando esse pedido. Nezuko primeiro entende a situação e vai à mansão da borboleta junto com a Shinobu, deixando Tanjiro aos cuidados de Orokudaki. Já estão de saída? Foi por pouco tempo, mas eu fico feliz de termos passado um tempo juntos. Já na mansão da borboleta, Shinobu pede que Aoi e as 3 meninas ajudassem Nezuko a alcançar a melhor forma física que uma caçadora poderia alcançar. O treinamento duro com as meninas levou Nezuko a um novo patamar físico extremamente alto. Sua velocidade e sua força realmente ficaram bem destacadas, porém ela ainda não era mais forte que a Kanao e nem tão rápida quanto a Shinobu. Esse preparo físico demorou cerca de 1 ano de treinamentos intensos. A princípio, Shinobu pede que Kanao ensinasse a Nezuko os movimentos da respiração da flor, e assim se passaram mais 6 meses de um treinamento muito duro para Nezuko, que por vários momentos se sentia muito cansada, mas todas as noites ela escrevia em seu diário e se lembrava de seu irmão, se motivando cada vez mais para o treinamento do dia seguinte. Após mais 6 meses, Shinobu explica para Nezuko sobre a respiração concentrada de foco total e manda ela treinar a respiração o máximo possível, até conseguir usá-la o dia inteiro sem se cansar. Depois de mais 1 ano, Nezuko já conseguiu usar a respiração concentrada de foco total durante um dia inteiro, mas ainda ficava um pouquinho cansada. Após o 2º ano da chegada de Nezuko na mansão da borboleta, Shinobu percebe que ainda faltava experiência em combate para sua nova aprendiz, e resolve levá-la em algumas missões em meio aos treinamentos. Depois de mais 1 ano nessa rotina de missões e treinamentos, ao completar o 3º ano frequentando a mansão da borboleta, Shinobu segue uma das dicas que recebeu de Orokudaki e pede que Nezuko cortasse uma pedra gigante. Nessa nossa história, essa pedra seria maior até mesmo que a pedra que Tanjiro cortou, e com a sua experiência e seu treinamento duro, Nezuko corta a pedra em seu primeiro golpe, mostrando que os 3 anos de treinamento duro que havia feito até ali valeram muito a pena. E assim, Shinobu resolve mandá-la para a seleção final, lembrando que nesse momento, já fazia pelo menos 1 ano que a Kanao era uma caçadora oficial da organização de caçadores. Então a Nezuko foi participar da seleção final sozinha, sabendo que se conseguisse voltar viva, voltaria para a casa de Orokudaki, finalmente para o reencontro com seu irmão. Agradecemos por terem vindo essa noite para a seleção final do Esquadrão de... Antes de partir para a seleção final, Shinobu entrega a Nezuko um Haori e pede desculpas por não ter conseguido ser tão presente nesse tempo em que ela ficou na mansão da borboleta,
e deseja boa sorte durante a seleção final. Na seleção final, Nezuko avançaria com tudo. Agora ela teria um nível considerável para uma caçadora iniciante. Após eliminar os primeiros Onis, Nezuko pegaria a confiança e começaria a avançar pela montanha, dormindo sob a luz do sol e caçando durante a noite, e assim ela passou todos os dias de sua seleção. Nezuko também salvou alguns caçadores figurantes nesse processo, que acabaram se juntando a ela durante a seleção final. No fim, uma grande quantidade de pessoas passaram vivas graças às habilidades dela. Nezuko, porém, não cruzou com o Oni das mãos nesse processo, já que claramente ela não era um alvo dele. Nezuko escolhe o minério que será usado em sua espada, através de alguns detalhes que ela enxerga neles e também por um fraco aroma que ela sentiu em uma delas. Após sair viva da seleção final, Nezuko volta para a casa de Orokudaki e parece que ela ficou com alguns ferimentos em seu corpo que conseguiu durante a seleção, mostrando que mesmo estando forte, encontrou algumas dificuldades no caminho. Ao avistar a casa de Orokudaki ainda muito longe, ela vê a porta sendo chutada para longe e Tanjiro saindo correndo em sua direção, pulando em cima dela e a abraçando. Em seguida, Orokudaki aparece abraçando os dois, muito feliz por Nezuko ter retornado depois de mais de 3 anos, ainda viva e agora como uma caçadora da organização de caçadores. Você voltou, vivo para nós. Ajude seu irmão, Nezuko, ou seu irmão irá morrer. Após o seu retorno, Nezuko passa a noite na casa de Orokudaki junto a Tanjiro. Ela diz para o ex-Hashira da Água que no dia seguinte retornaria para a mansão da borboleta e esperaria pela chegada de sua tão sonhada lâmina Nichirin. Orokudaki aproveitou essa noite para fazer um grande banquete, e então ele resolve dar várias informações para Nezuko. Por perceber que a sua aprendiz, durante esses 3 anos, ficou bem amadurecida como caçadora, ele resolveu pular algumas explicações sobre os Onis e sobre a organização de caçadores, pulando direto para Muzan Kibutsuji e explicando que provavelmente só ele conseguiria fazer Tanjiro voltar a ser humano. Nezuko pergunta como encontrar o Muzan. Orokudaki apenas balança a cabeça e diz que ele não dá as caras há mais de 400 anos, e é um verdadeiro mistério o paradeiro do Rei dos Onis. Por último, Orokudaki diz que tem uma surpresa para Nezuko, então ele levanta e vai até o Tanjiro, tirando o bambu que estava em sua boca. Então ele diz, agora você já pode falar, e com algumas dificuldades, Tanjiro gagueja, mas diz, oi, boa noite. Orokudaki diz que depois que ele acordou, falou algumas poucas palavras, com alguma dificuldade ainda na dicção, mas parece que em breve ele realmente poderia voltar a falar novamente. Nezuko ficou muito feliz e dormiu bem tranquila durante essa noite, como em poucas vezes que ela fez nos últimos 3 anos. No dia seguinte, Nezuko novamente se arruma para iniciar a sua jornada agora como caçadora. Ela ganha de Orokudaki uma caixa para levar seu irmão e protegê-lo do sol, e assim como na primeira vez que chegou, Nezuko sai da casa de Orokudaki com Tanjiro em suas costas, mas dessa vez parecendo uma mulher totalmente diferente, muito mais forte, mais madura e agora extremamente habilidosa. Orokudaki deixa nas mãos dessa menina o sonho de ver o mundo sem os Onis. Estou realmente impressionado com a sua volta. Ao retornar para a mansão da borboleta, Nezuko encontra no jardim um menino alto, forte com uma cicatriz na cara. O menino olha para ela e se assusta, perguntando o que ela tinha na caixa. Nezuko pede calma e explica toda a situação. O menino fica com um olhar de julgamento, até que Aoi aparece chamando a Nezuko pelo nome. O menino sai e deixa as duas ali conversando. Aoi diz que o nome do menino era Genya Shinazugawa e diz que ele era o irmão de um dos pilares. Aoi também diz que Genya parecia estar um pouquinho estranho se encontrando com a Nezuko. Espera, esse sujeito... Alguns dias depois de seu retorno, o novo ferreiro de Nezuko chega à mansão da borboleta trazendo a sua lâmina Nichirin. O ferreiro analisa a caçadora e diz apenas que ela é alguém diferente. Parecia que teria um grande destino dentro da organização de caçadores. Aoi se junta ao ferreiro para ver qual seria a cor da espada da Nezuko. O ferreiro cria a esperança de ver pela primeira vez uma espada vermelha,
Mas para sua surpresa, na verdade a surpresa dos três, uma espada com um padrão totalmente diferente aparece. A espada tomou uma cor preta, um preto bem bonito, como o de uma obsidiana preta, porém com a parte de sua lâmina tomada por uma cor vermelha escura, com o padrão de chamas. O ferreiro não entende ao certo o que aconteceu, e nem mesmo a Aoi soube argumentar o que era aquilo, mas aquela cor de espada preta incomodou bastante o ferreiro. Antes da partida de seu ferreiro, Nezuko pergunta seu nome, ele vira para ela e diz que se chamava Haga Nezuka. Nezuko então para e pensa, nossa, que nome fofo! E assim os dois se despedem. No dia seguinte, Nezuko tem a sua primeira missão oficial como uma caçadora de Onis. Aparentemente, ao norte dali havia uma pequena escola onde pessoas estavam desaparecendo e alguns caçadores também já tinham desaparecido do local. Então a Nezuko vai atrás do Tanjiro para fazer a sua primeira missão. Ela encontra seu irmão junto com a Aoi e a Kanao, que pareciam bem focadas no Oni. Aparentemente, Tanjiro tinha falado o nome de Kanao após ouvir a Aoi gritando por ela pela casa. Nezuko achou legal aquela situação e tentou ensinar o Tanjiro a falar o nome dela, mas ele não conseguiu de maneira alguma, e assim, com seu irmão nas costas, ela partiu para sua primeira missão como uma caçadora de demônios. Ah, achei você. Canal, vamos sair para uma missão. Pessoal, eu nomeei esse arco de Escola de Sangue, e eu espero que vocês gostem, porque é um arco original que eu acabei de criar na minha cabeça. Então vamos lá. Nezuko finalmente chega à escola após uma longa caminhada. O lugar parecia bem abandonado e cheio de pó. Ela vê algumas crianças no final da rua de terra e se aproxima para fazer algumas perguntas. Quando ela fala da escola, as crianças ficam brancas e extremamente assustadas. Ela consegue poucas informações e decide entrar para ver o que estava acontecendo dentro das salas de aula. Assim que ela abre a porta da escola, Nezuko vê sangue pelas paredes, pelo chão e até mesmo pelo teto. Então ela respira e resolve continuar entrando. Quando ela abre a porta de uma das salas, lágrimas caem de seus olhos. Todas as crianças já não tinham mais vida. Foi quando, bem baixinho, ela ouviu as crianças chorando. Nezuko então se guiou pelos ruídos e chegou a uma pequena quadra que ficava no subsolo da escola. Nessa quadra estavam duas crianças, uma mais velha e uma mais nova, abraçadas embaixo da arquibancada. Nezuko resgata as crianças, mas quando ela vai abrir a porta da quadra para voltar para onde estava, a porta havia dado em outro lugar, um lugar onde ela nunca havia ido antes. Nesse exato momento, ela percebeu que estava dentro do domínio do Oni. De repente, do chão surge um demônio. Ele era um ser coberto por sombras. Somente dava para ver seus olhos e o formato de seu corpo. O Oni pergunta qual era o rank de Nezuko, e logo em seguida derruba 7 lâminas Nishirins no chão, mostrando que já havia matado alguns caçadores anteriormente. Antes da nossa caçadora responder, o demônio diz: "Entendo, você não é uma pilar", e avança contra a caçadora com um golpe único na direção de seu pescoço. Nezuko, no puro reflexo, se defende do golpe do Oni com a base da sua espada, mas com a pressão do golpe, ela é jogada para longe e bate suas costas contra a parede, machucando algumas de suas costelas. A caixa em que Tanjiro estava também acaba sendo jogada para longe após quebrar a alça e fugir das costas de Nezuko. Nezuko manda seu irmão ficar dentro da caixa, porque ela daria um jeito no Oni. Com sua respiração, Nezuko controla seus ferimentos e consegue novamente ficar de pé. O Oni diz que quer um caçador de nível Hashira para ele poder ganhar o seu duelo de sangue e finalmente entrar para os 12 Kizukis. Nezuko ataca o Oni usando a quarta forma da respiração da flor e tentando um ataque traiçoeiro contra o demônio. Em seguida, Nezuko joga seu corpo para trás como se fosse dar um mortal e utiliza a sexta forma da respiração da flor, cortando o peito do demônio que se assusta. Porém, com um pequeno deslize, Nezuko novamente é golpeada e jogada para muito longe, novamente batendo na parede. O Oni começa a demonstrar uma postura um pouco anormal, mostrando ter se irritado muito com o corte que foi feito em seu peito. Nezuko gospe sangue e sente que sua vida está acabando, então Tanjiro aparece golpeando o Oni com a parte de fora de seu antebraço, fazendo o demônio atravessar a parede da quadra.
Nezuko, ainda de joelhos, olha para o seu irmão com brilho nos olhos e Tanjiro diz com muita dificuldade a palavra ajudar. Nezuko se levanta muito machucada, mal conseguindo aguentar a própria dor e começa a ter alguns flashbacks de quando ainda era pequena e brincava com seu irmão imitando a dança do Deus Sol que seu pai fazia todo ano, mas ela sabia apenas poucos movimentos dessa dança. Seu pai e seu irmão eram muito mais talentosos fazendo aquela dança tradicional de sua família. O Oni volta acertando Tanjiro com um golpe e ao mesmo tempo acaba o segurando. Nezuko, assustada com aquela situação, escuta a voz de sua mãe, mandando ela ajudar o seu irmão. Então, no momento em que o demônio fosse dar o segundo golpe na barriga de Tanjiro Oni, Nezuko usa um movimento brilhante como o sol, cortando o braço do demônio logo em seguida, emendando outro movimento cortando também o peito do Oni que recua. Daqui pra frente, Nezuko começa a utilizar os pouquíssimos passos que ela se lembrava da Hinokami Kagura, mas sente sua consciência sumindo aos poucos. Foi quando Tanjiro, usando seu braço e seu sangue, queima o Oni com chamas vermelhas na cor carmesim, causando uma imobilização nos movimentos e uma lentidão na regeneração do Oni, e em seu último suspiro, Nezuko corta a cabeça do demônio, caindo no chão logo em seguida após chegar ao seu limite físico. Nesse momento, uma moça e um garoto aparecem. Tanjiro se assusta e se coloca na frente de sua irmã caída. Os dois novos personagens se apresentam como Tamayo e Yushiro e dizem que era para ele se acalmar e que ela só queria ajudar a caçadora. Tanjiro, estranhamente, deixa essa moça ajudar a sua irmã. Alguns dias depois, Nezuko acorda. Ela estava olhando para um teto que nunca viu antes, e quando se levanta assustada, percebe que Tanjiro está ao seu lado dormindo. De repente, ela ouve a frase, ele está dormindo desde aquele dia, e quando se vira, Nezuko vê a Tamayo e recua percebendo que era uma Oni. Tamayo pede calma e diz que não irá machucá-la. Nezuko então olha em volta e percebe a situação que estava, e como seus ferimentos estavam sendo tratados e finalmente relaxa perante a Oni. Então ela conhece Tamayo e Yushiro, entendendo que ela ficou muito ferida após a luta com o outro Oni e que Tanjiro havia dormido algum tempo depois. Tamayo, assim como na obra original que ela pediu para o Tanjiro, ela pede para Nezuko ajudar a derrotar o Muzaki Butsuji. Nezuko então ouve toda a história da Oni, enquanto é várias vezes ofendida pelo Yushiro, que toma várias broncas da Tamayo. Após ouvir tudo, Nezuko aceita ajudar a Tamayo a pegar as amostras do sangue dos 12 Kizukis, para conseguir finalmente fazer o seu irmão voltar a ser humano. Após alguns dias, Tanjiro acorda 100% curado, e Nezuko resolve retornar para a mansão da borboleta, onde terminaria seu tratamento para em breve voltar a caçar Onis, mas agora com um objetivo claro em mente. Para criar esse elixir, é necessário estudar o sangue de muitos Oni. Nezuko estava retornando para a mansão da borboleta, ainda bem machucada da sua última missão. Seu pulmão ainda parecia estar queimando, porém ela já conseguia caminhar tranquilamente usando o pedaço de madeira que ela achou no meio do caminho. Tudo isso com Tanjiro dentro da caixa que estava em suas costas. O sol nesse dia estava bem forte, mas a brisa do vento era muito agradável para Nezuko, e foi nesse momento que de longe ela ouviu o grito de uma mulher. Nezuko de repente para e olha em volta, e acaba descobrindo de onde vem o grito. Um pouco mais à frente, um garoto loiro estava chorando na frente de uma menina, que parecia estar bem incomodada com toda aquela situação. Nezuko então se aproxima, e o garoto diz que aquela é sua esposa, e parecia estar totalmente fora de si nesse momento. A menina disse que nunca havia visto aquele garoto na vida. Nezuko então puxa o menino pelo Haori e diz para a menina ir embora. Olhando a lâmina Nichirin do menino, ela percebe que ele é um caçador de Onis. O menino então, desesperado, grita que ela deveria se casar com ele por impedir seu casamento. Nezuko olha para ele com estranheza, e assim o menino insiste encostando nela. Nesse momento, Nezuko se assusta e acaba nocauteando o garoto sem querer. Então ela deixa ele lá dormindo e segue de volta para seu caminho em direção à mansão da borboleta, ainda com muitas dores da última missão. Quando chega ali na área da mansão, Nezuko é atacada por alguém rápido, que se aproxima dela de forma quase perceptível, e Nezuko, nesse momento, acaba se defendendo de algo que parecia ser uma espada, novamente por puro reflexo. Em seguida, ela vê em sua frente um homem que ela já havia visto de passagem há cerca de um ano.
ele era o Pilar das Chamas, seu nome era Kyojuro Rengoku, e olhando para ele, Nezuko percebe que a caixa que estava em suas costas estava agora nas mãos de Rengoku. Então, o Hashira das Chamas pergunta a ela sorrindo: "Menina, você sabe que isso aqui é um Oni, não é?" Nezuko pede calma e começa a explicar toda a situação para o Hashira. Kyojuro estranhamente entende a situação até rápido demais, porém diz que os outros pilares também deveriam saber daquilo, já que não era algo tão normal de se ver todos os dias. Kyojuro diz que naquele dia teria a reunião dos pilares e que queria que a caçadora explicasse tudo aquilo para os seus colegas, e também disse que ele falaria pessoalmente com a Kocho sobre aquele assunto. Aparentemente, a Shinobu e o Gyu Tomioka mantiveram por esses 3 anos em segredo as informações sobre o Tanjiro Oni. Tudo bem que eu o respeite do fundo de minha alma, mestre, mas eu não posso aceitar isso. Me recuso com todas as minhas... Na reunião dos pilares, com a simples entrada de Kyojuro segurando o Oni em uma caixa, todos os Hashiras se levantaram automaticamente assustados, e alguns até gritaram se perguntando o que era aquilo. Kyojuro explicou a situação, e Shinobu contou a todos os outros o que havia acontecido nos últimos anos. Tudo isso, enquanto Tomioka ainda se mantinha quieto. Nezuko estava um pouco tímida, já que aquele ambiente não era tão comum para ela, com vários caçadores poderosos em volta. Até esse momento aqui, a Nezuko só tinha se aproximado de uma caçadora de rank pilar, que era a Shinobu. Uma pequena confusão então começa quando Sanemi e Obanai dizem que deveriam matar aquele Oni antes que ele virasse um problema, mas os dois ainda pareciam estar bem calmos, vendo que aquela caçadora que estava próxima da caixa estava disposta a proteger a caixa com sua vida. Depois de um tempo de gritos e discussões, as filhas do Sr. Buyashiki anunciaram a entrada do líder da mansão. Os pilares então automaticamente se alinharam e Kyojuro puxou Nezuko para junto dele. Na reunião, tudo então é explicado e fica claro para todos que tanto Nezuko como Orokudake como Gyu e Shinobu estavam com suas vidas em jogo pelo Tanjiro. Sanemi foi o único pilar que não aceitou tanto aquela situação, mas não conseguiu fazer nada vendo que a Nezuko e o Kyojuro estavam protegendo a caixa. O trabalho do esquadrão é aniquilar os Oni. Eu peço para que puna o Kamado e o Tomioka, senhor. Após o fim daquele quase julgamento, Shinobu manda Nezuko e a caixa com Tanjiro serem levados até a mansão da borboleta. Ao chegar na mansão, Nezuko diz oi para Aoi. Em seguida, ela abraça sua amiga e cai no chão. Aoi estranha e percebe que Nezuko estava branca e com vários machucados graves por baixo de seu uniforme. Então ela leva a caçadora para a sala de tratamento e acha bem interessante a Nezuko ter conseguido ficar sã por tanto tempo com aqueles ferimentos. Nezuko se vê em um vazio, com 2 lembranças. As lembranças de seu pai dançando a Hinokami Kagura e de seu irmão brincando de Kagura. No fim, o sol banha tudo em sangue, e ela se lembra de sua luta durante a última missão, e se dá conta que ainda era muito fraca. Então Nezuko acorda e percebe que tudo aquilo era um sonho, e na sua frente estava Shinobu perguntando como ela estava se sentindo. Após se acalmar, Nezuko conversa com Shinobu sobre sua última missão, e ela pergunta a Shinobu sobre a Hinokami Kagura e se a Hashira sabia de algo sobre isso. A Hashira do inseto não sabia explicar o que era, e também diz que a única respiração que ela conhece, que parece ser próxima daquilo, é a respiração das chamas. Meio desapontada com aquela situação, Nezuko resolve iniciar seus tratamentos. Será que é um dos 12 Kizuki? Talvez seja uma das 2 superiores. 2 dias depois, enquanto ela estava sentada na escada da mansão, ela percebe uma presença do seu lado, e assim que olha, é Kyojuro Rengoku, o Hashira das Chamas, estava sentado ao seu lado, olhando para ela. Os dois então começam a conversar, e Rengoku diz que estava admirado por Nezuko ter conseguido se defender de seu ataque no outro dia. Ele então disse que há alguns dias ele conversou com a Shinobu e que conseguiu algumas poucas informações sobre a Hinokami Kagura com sua família. Rengoku explica que aparentemente existem pessoas com marcas em suas testas e que esses eram usuários da respiração do sol, e era só isso. Nezuko de primeira não entendeu nada, mas acabou se lembrando da cicatriz de seu irmão. Em seguida, Kyojuro convida Nezuko para ser sua Tsugoku. Ele diz que Shinobu já havia aceitado a ideia também. Nezuko, com bastante hesitação, acaba aceitando a proposta do pilar. Kyojuro fica muito feliz com a aceitação de Nezuko e explica que o treinamento deveria ser iniciado imediatamente, já que em breve ele partiria em uma missão muito importante.
Parece que algo estava estranho em uma ferrovia e alguns grupos de caçadores já haviam sido enviados naquele mesmo dia e Rengoku estava esperando os relatórios. Após receber a alta de Shinobu para praticar com Kyojuro, Nezuko segue Kyojuro até a casa Rengoku, onde os dois acabam iniciando um treinamento pesado. Nezuko não esperava que Kyojuro fosse tão rígido por causa de sua personalidade, mas o treinamento realmente era muito pesado. Além da parte física, Kyojuro trabalhava muito a concentração e os reflexos, fazendo um ótimo trabalho de agilidade e velocidade. Aos poucos, a Nezuko foi se adaptando ao ritmo de Kyojuro. No final da tarde, os dois sentam juntos para tomar chá, e Rengoku acaba se perguntando do porquê de Nezuko não usar a Hinokami Kagura que ela havia falado mais cedo. Nezuko então explica para o Pilar das Chamas que seu pulmão dói e que ela não consegue ficar consciente quando usa a Hinokami Kagura. Rengoku balança a cabeça pensativo e pergunta do porquê ela não perder a consciência com a respiração da flor. Nezuko, ouvindo aquilo, para e pensa um pouco. Em seguida, ela responde ao Hashira dizendo que era porque a respiração da flor se encaixava melhor em seu corpo. Kyojuro então explica que a respiração da flor não é totalmente boa para Nezuko, porque durante aquele treinamento que os dois fizeram, ele percebeu que ela possuía uma grande maestria com esgrima, porém os golpes não tinham um impacto tão forte e nem uma velocidade tão interessante comparado ao que Nezuko mostrava nos outros exercícios. Então Kyojuro se levanta e dá a ideia de Nezuko misturar as duas coisas. Em seguida, ele grita que precisava fazer algo e simplesmente vai embora. Nezuko passa a noite na casa Rengoku e também conhece o Senjuro. Os dois aparentemente se deram muito bem. No dia seguinte, pela manhã, Nezuko começa a pensar em como ela misturaria as duas respirações e até tenta alguns movimentos, mas sempre acaba com seus pulmões doendo por causa do uso da Hinokami Kagura. Após a 20ª tentativa, já no final da tarde, quando Kyojuro retorna para casa, Nezuko consegue equilibrar as respirações e não sentir dor, mas ainda assim, o fôlego não estava ajudando tanto. Kyojuro observa um pouco toda aquela situação e grita que trouxe o dom para os dois, então eles comem juntos e dão boas risadas. Kyojuro fica feliz por vê-la sorrindo e pergunta como estava indo o treinamento. Nezuko diz que conseguiu aparentemente achar o meio termo entre a respiração da flor e a Hinokami Kagura, mas que ainda não tinha uma noção mínima de como usar aquilo em combate. Kyojuro responde que ela vai se dar bem com a nova respiração e que ele irá ajudá-la depois de sua próxima missão. Aparentemente, os grupos de caçadores que foram enviados para a ferrovia haviam simplesmente sumido e Rengoku iria se dirigir para averiguar a situação. Depois disso, os dois se despedem um do outro e Nezuko deseja boa sorte para o Hashira. No dia seguinte, já na mansão do Borboleta, Nezuko ganha autorização de Shinobu para poder voltar a fazer missões. A Hashira do Inseto também diz que a musculatura da Nezuko parecia bem mais preparada que da última vez que elas haviam se encontrado. Nezuko brinca dizendo que estava treinando bastante ultimamente. Em seguida, Nezuko começa a se arrumar para assim que sua próxima missão chegasse, ela pudesse ir direto para o destino. Ela fica durante algum tempo olhando para sua Nishirin com o padrão de chamas, mas ao se lembrar da situação do seu irmão, Nezuko decide que parar ali não seria uma opção e que ela deveria continuar lutando. O corvo de Nezuko então chega com sua missão. Ela deveria se dirigir para a mesma ferrovia que Rengoku havia dito anteriormente. Ela, ouvindo isso, ficou bem feliz de poder se reencontrar com Kyojuro novamente. Nezuko então procura Tanjiro pela mansão do Borboleta e acaba achando ele em sua caixa que estava junto com a Kanao. Nezuko pega a caixa e diz para Kanao que logo traria o Tanjiro de volta, soltando um pequeno sorriso com o canto de sua boca. Nezuko então deixa a mansão do Borboleta e parte novamente para sua segunda missão como caçadora, dessa vez iniciando o arco conhecido como Trem Infernal, ou o Trem Infinito.